Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela palavra de Deus. Neste momento, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ao Senhor oramos e clamamos a Ti, unidos em fé, para agradecer a Ti pelo dia que se inicia, por mais este momento em que o Senhor nos concede, de podermos, Senhor, levantar, vestir, comer e trabalhar. É o Senhor que é o dono da vida e nós te louvamos por esta oportunidade. Esteja conosco nas nossas atividades no período da manhã, da tarde e da noite. Esteja conosco, Senhor, em toda a ocasião, livrando, protegendo e nos dando vitória. Intercedemos agora uns pelos outros, para que o Senhor entre com providência, Senhor, na família da Isabel, na família do Dário, na família da Marli, na família da Cristina, na família da Fátima, na família do Leôncio, na família da Nilza, na família da Kátia, na família da Divanilce, na família da Cleonice. Que o Senhor, ó Deus, venha entrar com providência nas famílias de cada inscrito deste canal. Que o Senhor, ó Deus, possa dar vitória, livrar, proteger, restaurar, transformar, modificar, dar força, dar ânimo, dar, Senhor Deus, a unção do Teu Espírito Santo. Que o Senhor, ó Deus, possa ajudar estas famílias. Ó Pai, o Senhor conhece as necessidades e os problemas. Então, Senhor, entra com providência. Intercedemos agora uns pelos outros e pedimos a Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus, repreenda todo mal, repreenda toda ação maligna, em nome de Jesus, e que haja paz e prosperidade. Amém. Graças a Deus. Se você deseja que o seu pedido de oração seja apresentado aqui, digite nos comentários, deixe escrito, deixe a sua petição, porque sempre no vídeo da frente, no próximo vídeo, nós estamos orando, intercedendo e apresentando o seu nome. E juntos nós vamos intercedendo uns pelos outros para que a nossa alegria seja completa. Como diz a palavra de Deus, que nós devemos orar para que a nossa alegria seja completa. O próprio Senhor Jesus deixou isso bem claro para nós. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 12 em algumas partes, que hoje vai tratar de um assunto muito interessante, que é a atividade de Samuel reiterando a nação de Israel acerca de ter um rei. A partir do versículo 1 do capítulo 12, eu vou saltando os versículos para nós ganharmos tempo de leitura. Diz assim: Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouve a voz em tudo quanto me dissestes, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós, e já envelheci e estou cansado. E eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então disseram: Em nada nos defraudastes, nem nos oprimistes, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse:
o Senhor seja testemunha contra vós, o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão de fato. E disse o povo: seja testemunha. Então Samuel disse ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde vós aqui em pé e contenderei convosco perante o Senhor sobre todas as justiças do Senhor que fez a vós e aos vossos pais, havendo entrado Jacó no Egito. Vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e Arão, que tiraram os vossos pais do Egito e os fizeram habitar neste lugar. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalaíns e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão dos nossos inimigos e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubaal e a Bedã e a Jefté e a Samuel. E livrou-vos das mãos dos vossos inimigos em redor e habitastes seguro. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: não mais reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus o vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes, eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque todos os nossos pecados temos acrescentados este mal de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração, e não vos desvieis, pois seguireis as vaidades, que nada se aproveita, porque são, logo, todas vaidade. Pois o Senhor não desamparará o teu povo por causa do teu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandes coisas vos fez. Porém, se preservardes em fazer o mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Eu fiz a leitura saltitando justamente para nós ganharmos tempo, porque o capítulo 12 ele tem 25 versículos e são 25 versículos um pouco maiores. E está registrado neste capítulo a ação de Samuel em dizer que ele está terminando o seu ofício de juiz e Saul está iniciando o seu ofício de rei. Por isso que ele diz que Jefté, juntamente com Jerubaal, com Bedã, eles foram juízes e ele incluiu ele no fim, e Samuel. Veja então que Samuel está dizendo: olha, o Senhor tirou a gente do Egito, nos transportou para cá, ele elegeu juízes, e nesses juízes eu estou como sendo o último juiz. E agora vocês pediram um rei, e este rei há de reinar sobre vós. Samuel, então, ele está mostrando que ele fez um bom trabalho. E ele ainda diz assim: se eu defraudei alguém, se eu roubei alguma coisa, se eu peguei algo que não era meu, eu vou restituir. E eu quero que isso seja por testemunha minha. E todo o povo disse: Samuel, você não fez nada contra nós. Você não invadiu as nossas terras, você não pegou os nossos bois, você não pegou os nossos bens, você não tomou de nós nada. E então Samuel diz: seja isso por testemunha. E nós vemos então ele dizendo: agora entenda que vocês fizeram uma má coisa, pedindo para vocês um rei. Ele deixa isso claro. Porque agora vocês têm um rei a quem vocês recorrem, mas vocês acabaram de deixar o Senhor de lado. Então ele evidencia que aquilo que eles fizeram é realmente algo ruim. Veja que ele diz assim:
a partir do versículo 12, e vendo, pois, que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes, não mais reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus e o vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes, eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. E se temerdes ao Senhor e o servirdes e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebelde ao dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvido à voz do Senhor, mas antes fordes rebelde ao dito do Senhor, a mão do Senhor estará contra vós, como era contra os vossos pais. Ponde vós também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Samuel está mostrando, olha, vocês optaram por escolher um rei terreno. Sendo o Deus o rei de vocês, vocês optaram por um rei humano, terreno e limitado. Mas o povo está desejando um rei terreno. Eles desejam isso. E então ele dá a orientação para o povo de Israel, dizendo para eles terem temor a Deus e servir a ele e ouvir a sua voz. Mais do que isso, ele também vai dizer, olha, eu quero que vocês não se desviem dos mandamentos do Senhor, mas que vocês venham amar e seguir ao Senhor de todo o coração. Onde ele diz isso? No versículo 20, não temais vós, tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. Porque mesmo eles pedindo um rei, o Senhor não os abandonou. Mesmo a nação de Israel pedindo para ter um rei terreno em vez de ter Deus reinando, o Senhor não os desamparou, mas agora entrou esta questão da obediência. E então ele vai dizer assim, que era para eles estarem a observar os mandamentos de Deus e justamente seguir ao Senhor. E ele diz assim, o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome, ou seja, por causa da fidelidade, por causa do compromisso, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Ainda que vocês estejam pedindo um homem no trono, vocês continuam sendo povo de Deus. É isso que ele está dizendo. E ele então replica dizendo, tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede com grandes coisas vos fez. E ele ainda vai dizer assim, e quanto a mim, que ele está falando dele acerca do seu ministério, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Olha que coisa muito maravilhosa, que coisa linda, nós vemos o ministério de Samuel. E ele diz assim, porém, se preservardes em fazer o mal, perecerei, assim como o vosso rei. E ele então termina dizendo, se vocês optarem pelo caminho do mal, vocês podem ter certeza que vocês vão perecer e o rei de vocês também vai cair, porque o Senhor não estará com vocês. Diante do capítulo 12, nós conseguimos tirar 3 lições práticas para as nossas vidas. A primeira é acerca de Samuel, esse homem que estava na função de juiz, na função de sacerdote e na função de profeta. O que nós vemos neste homem? Nós vemos a integridade, o compromisso, a lealdade em cumprir o teu ministério, em cumprir a ação ministerial dele. É isso que nós vemos. Nós vemos justamente Samuel sendo íntegro e o povo não tendo nada do que ver nele, na sua índole e na sua personalidade. Nós vemos Samuel cercado de pessoas o julgando e dizendo, nós não temos nada contra vocês. E ele, além de ser basicamente trocado pela nação de Israel, porque eles não queriam juiz e não queria Deus
falando com ele em sonhos e em visões, mas eles queriam um rei a quem consultar. Ele ainda diz: olha, ainda que eu pare de ser juiz, eu não vou cessar de orar por vocês, eu não vou cessar de ensinar o bom e direito caminho para vocês. Nós vemos então um compromisso do ensino que Samuel tem diante de um povo que não quer, diante de pessoas que não desejam mais o seu ministério. Eu vejo então Samuel sendo um mestre, sendo alguém que está desejando ensinar, ainda que tais pessoas não desejam. O que isto implica para nós? Isso implica para nós em todas as áreas da vida, que nós devemos ensinar o bom e reto caminho às pessoas, ainda que essas pessoas nos rejeitaram, nos abandonaram, nos magoaram. Nós devemos ensinar o bom e reto caminho. Eu vejo Samuel olhando para a nação de Israel dizendo: vocês me esqueceram, mas eu não vou esquecer de vocês e eu não vou deixar vocês perecerem. Então, se você tem alguém dentro do seu lar, se você tem alguém dentro do seu trabalho, se você tem algum ministério na sua igreja, entenda isso, que é preciso você continuar fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, ensinar o bom e o reto caminho. Mas as pessoas não querem mais me ouvir, mas devagarinho, como Samuel, ensina o bom e reto caminho. E lembrando que o maior exemplo que Samuel tem aqui não são pregações, mas são o seu testemunho, porque ele perguntou: eu fiz alguma coisa que trouxe prejuízo a vocês? Todo o povo disse não. Então veja que o testemunho de Samuel era ilibado. O testemunho deste homem falava muito alto e por causa disso, ele então tinha o povo todo ouvido para eles. Então aproveite os momentos que você tem e ensine as pessoas que estão ao seu redor, ainda que essas pessoas estejam querendo não te ouvir, desejando não te ouvir. Devagarinho, fale, ou com seu testemunho anuncie o bom e o reto caminho que leva as pessoas para a eternidade. A segunda lição que nós encontramos aqui é o Senhor Deus comunicando com a nação de Israel e pedindo a integridade, a fidelidade. Ele ainda diz aqui através da boca de Samuel para eles servirem a ele de todo o coração. Ele coloca fielmente. O Senhor pede fidelidade nossa. O que é fidelidade? É o compromisso de ser leal com alguém. Então o Senhor Deus pede fidelidade para a nação de Israel. Vocês pediram um rei, mas eu quero uma fidelidade do coração de vocês. E fidelidade, ela é uma ação digna, ela é uma ação que nos leva a ter um compromisso com o Senhor e devemos manter a fidelidade, colocar Deus sempre em primeiro lugar, colocar Deus sempre à frente das coisas, porque isto mostra fidelidade. Seja fiel ao Senhor. Tudo que você for fazer, tudo que você queira conquistar, apresente-se ao Senhor e então você vai estar sendo fiel. Fiel é isto, é ter este ato, é ter um compromisso, é ter uma lealdade, é ter uma aliança, é ter um mandamento, é ter um contato com alguém e respeitar esta interação de uma parte com a outra. Fiel. A palavra de Deus diz que aquele que se permanecer fiel até a morte, ele reinará com o Senhor. Aquele que se permanecer no ato de fidelidade será alcançado sempre pela graça e pela misericórdia de Deus. E a terceira lição que nós encontramos aqui é a expressão servir ao Senhor de coração. Ah, como isso é importante e como isto é maravilhoso. Devemos servir ao Senhor com todo o nosso coração.
Nos evangelhos, o próprio Senhor Jesus estabelece isso, dizendo: servir ao Senhor com toda a força, com todo o entendimento, com toda a alma, com todo o espírito e com todo o coração. O coração é o centro da vida, é isso que ele está dizendo. Servir ao Senhor com toda a força do centro da sua vida. E Deus pede isso não somente do rei Saul, mas de todo o povo. Então Deus, no capítulo 12, ele estabelece este pedido à nação de Israel: fidelidade e servir a ele com todo o coração. E no capítulo 12, nós também vemos a ação de Samuel sendo juiz em Israel e findando a sua carreira e dando abertura então para Saul continuar. Amém? Que possamos aprender esses 3 tópicos e colocar em prática ainda hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós diante do Senhor e como Samuel é o nosso desejo ensinar a Tua verdade, ensinar o bom e o reto caminho às pessoas. Pedimos ao Senhor a Tua bênção, Tua proteção e pedimos que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a Ti e a Te servir de todo o coração. Que estas palavras estejam impregnadas no nosso coração e que possamos ser vitoriosos em tudo. Seja com cada um dos Teus filhos, auxilia-os em tudo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde e te livre de todo o mal. Até o próximo vídeo, querendo Deus.